Marcelo vai compartilhar conosco a sua experiência em relação à jornada de governança de dados na CETESB e o gerenciamento de dados ambientais. Para quem ainda não conhece o Marcelo, ele é geógrafo formado pela USP, pós-graduado em geoprocessamento no SENAC de São Paulo, 22 anos de experiência trabalhando com digitalização, gerenciamento de dados e geossoluções aplicadas em diferentes segmentos de mercado. Também atuou em empresas de consultoria ambiental nacionais e multinacionais, exercendo funções técnicas e de liderança. Marcelo, ele é especialista em gerenciamento e governança de dados ambientais, possui ampla experiência em projetos nacionais e internacionais relacionados à energia eólica, offshore e onshore, energia solar, planejamento urbano, mudanças climáticas, estratégias de adaptação, mineração, indústria, logística, agricultura e desastre, emergência e ambiental. Bastante coisa, né, Marcelo? Mas acho que eu não esqueci nada, até precisei colar aqui, tá? Perfeito. Obrigado, Marcelo. O Caetano, que está aqui conosco, já é conhecido, pelo menos acho que da maioria de vocês. Ele é o nosso sócio-diretor, é especialista também em gestão e governança de dados e vai nos apoiar aqui com vocês, intermediando essa conversa com o Marcelo. Bem? Então vamos lá, Marcelo. Pode dar o pontapé inicial. Obrigado. Bom, primeiro, é só para confirmar, vocês estão enxergando a tela? Sim. Tá, obrigado. Bom, primeiro agradecer aí, Caetano, Marcelo, em nome da CETESB, né, por abrir esse espaço, receber a CETESB, me receber aqui também. Então, agradecer esse tempo e também agradecer todo mundo que está presente, né, dedicou um tempinho para a gente conversar um pouco aí sobre esse tema que cada vez mais tem se tornado importante, né, nesses dias de desafios com relação à questão de dados, né, que a gente vem enfrentando, né? Então, deixar registrado esse agradecimento. A ideia aqui, acho que a gente tem 1 hora, a ideia é passar um pouco apresentar um pouco sobre a CETESB, né, o que é a CETESB, as finalidades da companhia, onde fica localizada a sede, os canais de comunicação, então explicar um pouco o que é a CETESB, aí trazer um pouco de contexto, né, o contexto que a gente tem vivido ou sentido na pele, cada vez mais numa dinâmica mais acelerada e de complexidade crescente, né, e os nossos desafios aqui na CETESB que tem imprimido essa necessidade de focar e trabalhar com gerenciamento de dados. Aí conversar um pouco sobre o que é governança de dados, né, esses 3 pilares de governança de dados principais, a questão do uso responsável dos dados, o framework do DAMA. Eu trouxe um pouquinho, trouxe a Hype Cycle de governança de dados, que é interessante a gente olhar um pouco também essa questão da Hype Cycle de governança de dados, os benefícios da governança de dados. E aí falar um pouco sobre a nossa jornada de governança de dados, né, o nosso planejamento estratégico, as nossas ações estruturantes que a gente vem fazendo, apresentar a nossa política de governança de dados, o nosso modelo funcional e uma iniciativa que a gente criou no começo desse ano para ajudar a fomentar a cultura de dados, né, a maturidade de dados na instituição, chamada Datanautas, e ao final a gente trouxe alguns exemplos, né, de soluções que a CETESB e a CEMIL vem desenvolvendo e que a gente tem desenvolvido agora. Então, a CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ela foi fundada na década de 60, final da década de 60, 68. Atualmente, ela está vinculada à CEMIL, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. A agência hoje é composta a companhia ambiental é composta por 47 agências distribuídas em todo o território do Estado de São Paulo. Então, cobre todo o território de paulista, e as agências, cada agência tem um pool de municípios que ela atende, né? Então, tem um contexto, alguns números de municípios que essa agência atende. Então, a gente está presente em todo o estado de São Paulo, a sede fica aqui no município de São Paulo. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, ela é composta por 5 diretorias, a presidência, a Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade, que ela tem esse caráter mais transversal, né? Então tem as áreas financeiras, recursos humanos, a área de tecnologia de informação,
A área de governança e gerenciamento de dados também está dentro dessa diretoria de gestão corporativa. A diretoria de controle e licenciamento ambiental, que trata desses licenciamentos ambientais sem avaliação de impacto ambiental, né? Então é um volume muito grande de licenciamento ambiental. Uma diretoria de avaliação de licenciamento, né, de avaliação de impacto ambiental, são os licenciamentos dos empreendimentos que demandam avaliação de impacto ambiental, então esses empreendimentos de maior complexidade, né, portuários, aeroportuários, infraestrutura, mineração, então esses empreendimentos que demandam os estudos de impacto ambiental, né, e outros instrumentos de licenciamento ambiental, e uma diretoria de engenharia e qualidade ambiental, que tem muito atribuição à questão de monitoramento ambiental, qualidade da água, qualidade do ar, né, qualidade do solo, está muito focada nessa diretoria de engenharia e qualidade ambiental. A CETESB é composta por 23 departamentos, 49 divisões, 82 setores, ela possui 7 laboratórios, né, para suas análises. Ela possui uma rede de monitoramento extensa no território paulista de ar, água superficial, água subterrânea, água costeira, praias interiores. É uma rede bem extensa no estado de São Paulo. A CETESB também possui uma estrutura de ensino. A gente tem a escola superior. Existe um curso de pós-graduação, tem treinamentos técnicos, online, presencial. Então, a CETESB também tem uma estrutura de capacitação, né, uma estrutura de ensino bem robusta. E atualmente a CETESB está com um pouco mais de 2.000 funcionários, né? Esse ano a gente vem recebendo, né, novas pessoas do concurso que foi realizado neste ano. Aqui é o nosso site, a gente vai passar no chat todos os links que eu vou mostrar aqui a gente vai passar no chat para quem tiver interesse em acessar, mas aqui está o link da CETESB, e na página do YouTube da CETESB tem um vídeo institucional que é bem interessante, que vale a pena assistir. Com relação às atribuições da CETESB, a gente tem uma série de atribuições, né, pelo contexto amplo de atuação aqui da companhia. Então, tem um contexto que é de controle, proteção e preservação do meio ambiente no estado de São Paulo, monitoramento da qualidade ambiental, então tudo que envolve ar, água, solo e água, lembrando que é sempre água superficial, água subterrânea, água litorânea, então são vários tipos de água, né, de monitoramento de água. Controle da poluição e gestão de recursos naturais, licenciamento ambiental de empreendimentos diversas, né, de todas essas categorias que eu comentei, né, com avaliação e sem avaliação de impacto ambiental, fiscalização, regulamentação ambiental, capacitação, né, a gente tem essa estrutura que eu comentei da escola superior, e a CETESB é referência nacional e internacional. Então, é muito comum ver aqui na CETESB intercâmbio, pessoas de outros estados ou de outros municípios ou de outros países vindo para a CETESB, e também a equipe da CETESB indo para outros municípios, estados e outros países para fazer essas trocas de experiência. A sede está localizada aqui no município de São Paulo, aqui em Alto de Pinheiros, no endereço é Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, no número 345. A gente está presente em todos os principais canais de comunicação, né? Então tem o nosso site, existe um canal de atendimento da CETESB direto no site, tem o nosso canal no YouTube, tem esse vídeo institucional, a gente passa os links no chat daqui a pouco. A gente tem canal no Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente tem um aplicativo da CETESB que opera tanto em Android e iOS, e também a CEMIL, né, tem outros canais, então também tem TikTok, a gente está em todos os canais de comunicação, CEMIL e CETESB. Aqui fala um pouco sobre o contexto, né, que a gente tem cada vez mais sentido na pele, tem nos desafiado, né, cada vez mais. Aqui fala um pouco sobre um contexto amplo, vamos dizer assim. Eu trouxe alguns trechos de artigos, ou de colocações, ou de pesquisas. Então, aqui são 2 trechos de um artigo desse professor na Universidade de São Francisco, e ele é CIO, né, o Chief Information Officer da cidade de Palo Alto, na Califórnia. E esse professor ele também é autor de um livro muito interessante chamado Data Governance for Dummies, aquela série para leigos, né? Então é um livro super didático, super interessante para quem tem interesse em conhecer a governança de dados. Então ele tem 2 colocações, uma primeira muito relacionada a essa questão do volume de dados, né? A gente tem enfrentado, e isso vai ser uma tendência cada vez maior e num contexto exponencial, né, de volume de dados. Então
uma dinâmica de aumento e complexidade de dados. Então, tem uma colocação dele que diz que nessas primeiras décadas do século XXI estamos a produzir mais dados do que podemos gerir. E a profundidade, amplitude e qualidade dos dados utilizados estão a remodelar não apenas as ferramentas e capacidades das nossas indústrias e cidades, mas também a natureza de como aprendemos, socializamos, trabalhamos e nos divertimos. Então, é uma mudança radical, né? Também estão aumentando os riscos, que anteriormente poderíamos ter caracterizado como aborrecimentos, para um mundo atual onde um ataque cibernético pode resultar em perdas de milhões de dólares em horas, né? Às vezes nem horas, às vezes em segundos, né? É uma pessoa que às vezes não tem uma instrução com relação à segurança da informação, num clique de um link, por exemplo, pode pôr a perder toda a operação de uma companhia, né? Então, essa questão de responsabilidade individual e corresponsabilização, né, com relação ao uso dos dados é muito importante, né? Um aspecto, né, que tem relação a isso que ele tem, que o professor Jonathan coloca aqui. Um outro trecho interessante que ele reforça, que é: hoje não é exagero afirmar que quase todas as organizações são empresas de tecnologia. Afinal, que negócio pode funcionar sem ter sistemas para apoiar a sua operação e entregar os seus produtos e serviços? É possível, claro, mas não é prático. No século XXI, o digital sempre vence o analógico, né? Então, essa também é uma colocação muito, muito importante, que nos remete a essa questão de cultura mesmo, né? Cultura de dados, a maturidade de dados. Aqui são trechos de duas, né? Um artigo da Harvard Business Review e um outro de uma pesquisa, que é uma pesquisa anual de liderança relacionado a dados e analytics, né? Então, são trechos bem marcantes também. O primeiro com relação à questão das mudanças, né, que a gente tem enfrentado com relação à questão de tecnologia da informação e dados. Então, mudança e transformação nunca são fáceis para uma grande organização, mas talvez seja a hora de as empresas investirem mais tempo e atenção e recursos para mudar o pensamento, a mentalidade e as maneiras como as empresas usam dados, análises de inteligência artificial, se estiverem realmente sérias e comprometidas em transformar seus negócios e não apenas seguir a manada. Então, aqui é muito importante a questão do dado, né? O dado não é aquela... E aí tem muito a ver com o gerenciamento de dados. O dado não é mais uma parte do processo, não. Ele cada vez mais tem que ser entendido e, de fato, gerenciado como um ativo, né? Vai muito nessa linha, essa colocação. E ele falou outras duas com relação uma com relação a essa questão dos aspectos culturais e uma outra com relação à forma como organizações de sucesso avançam nessas questões de gerenciamento de dados e nesse cenário dinâmico e complexo. Então, a primeira, não é surpresa que 79,8% dos executivos entrevistados identificaram impedimentos culturais e não a tecnologia como as maiores barreiras para se tornarem empresas orientadas a dados. Enquanto as empresas apontam para investimentos em iniciativas tecnológicas louváveis, como modernização de dados, produtos, tecnologias, dados, iniciativas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, apenas 1,6% dos executivos destacam a alfabetização em dados como sua principal prioridade de investimento, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito no mercado, né? Um aspecto muito, muito forte, o primeiro olhar para a tecnologia, né? E pela experiência, começar pela tecnologia, a chance de não ter aderência ou engajamento e não conseguir avançar é grande, né? E aí, todo aspecto conceitual, teórico de gerenciamento de dados e também as disciplinas ajudam muito nesse contexto. A gente vai ver um pouco mais para frente aqui na apresentação. E com relação a esse aspecto da evolução ou do avanço iterativo incremental, que também é muito forte, né? Se começar com iterações que elas têm um início, meio e fim, geram resultados, geram valor, a partir daí avança para uma outra iteração, que também chega no resultado, mas num patamar superior, indicam que empresas que trabalham nessa lógica têm mais chances de sucesso, conseguem gerenciar melhor os seus riscos nesse cenário dinâmico e de complexidade alta. Então, a experiência sugere que as empresas que começam pequenas, entre aspas, com foco no estabelecimento de uma base passo a passo, têm tido mais sucesso na construção de organizações orientadas por dados para longo prazo. Ainda nesse aspecto cultural,
tem é um artigo aí da International Data Corporation, que diz o seguinte: organizações estão gastando trilhões de dólares em atualizações tecnológicas, mas 70% dessas iniciativas estão falhando porque não possuem a cultura de dados necessária. A tecnologia não é suficiente. As organizações também precisam investir na construção de uma forte cultura de dados. E aí vem o Peter Drucker antes disso, né? Mas a gente faz essa ponte. Peter Drucker é conhecido como o pai da gestão moderna. Lá em 97, numa entrevista, ele fala que a cultura, é uma frase muito conhecida dele, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Se você não tem a cultura certa, não importa o quão boa seja a sua estratégia, ela não vai funcionar, né? Ele estava muito olhando para isso, para o aspecto da cultura empresarial, mas tem total aderência com a cultura em dados, né? Então a gente pode ter as melhores ferramentas, as melhores tecnologias, os melhores processos, a melhor estratégia. Se a gente não tem a cultura adequada, aderente, não vai funcionar, né? Por isso que é muito clara essa frase do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E de fato, né? De fato, as pessoas são os drivers de mudança, né? Não é tecnologia que é driver de mudança, não é processo que é driver de mudança, né? São as pessoas que são driver de mudança. E aqui com relação ainda nesse contexto, mas olhando um pouco para os nossos desafios, né? Olhando esse contexto mais amplo, de cenário mais amplo, agora olhando para um contexto mais da companhia, a gente tem um contexto também que é complexo e desafiador, né? Então, a gente tem uma questão que é com relação a porte e estrutura da instituição. É uma empresa, como a gente viu ali, né? Ela tem um organograma complexo, né? Então, a gente tem setores que estão organizados em divisões, que estão organizados em departamentos, que estão organizados em diretorias, que são descentralizadas territorialmente. Então, é um contexto organizacional desafiador. Um desafio para a gente é a questão de cultura de dados e alfabetização em dados, né? A CETESB tem, e é comum ver nas instituições, níveis de maturidade em dados diferentes nas instituições. Então, tem áreas com maturidade em dados, né? E efluência em dados maiores, e tem áreas que precisam de um apoio, né? Nessa questão do reforço da maturidade e fluência em dados. Um contexto que é muito presente para a gente, que é desafiador, é a volume e complexidade de dados. Então, a gente gera muito dados, então a gente tem estações automáticas de monitoramento, a gente recebe, então gera muito dado, recebe muito dado, a gente precisa organizar muito dado, a gente precisa analisar muito dado, comunicar muito dado, né? Então, a gente tem esse contexto muito complexo. Além dessa questão de volume, a gente atua com diferentes temáticas de dados, então são dados de qualidade do ar, dados de qualidade da água. A água ela abre num leque, um universo, né, que é bem, então água superficial pode ser rio, pode ser mar, pode ser lago, água subterrânea, solo. Tem todos os dados de licenciamento ambiental. A gente está falando de dados das áreas técnicas, mas também tem todos os dados das áreas, né, recursos humanos, áreas de pessoas, dados financeiros, né? Então tem toda essa complexidade, diversidade de temas que a gente atua aqui na companhia. Um grande número de sistemas operando, né? A CETESB atua desde a década de 60, então tem vários sistemas operando com tecnologias diferentes, com maturidade diferentes, que também imprime um desafio para a gente no dia a dia. A questão de atualização de sistemas e esse housekeeping, né? essa manutenção, esse cuidado, olhando sistemas e dados. E um ponto que para a gente é fundamental, como a gente trabalha com dados ambientais, a componente territorial e espacial para a gente é condição básica, né? Então, já a espacialização dos dados é uma condição para o dia a dia das atividades da CETESB. E aí, nesse contexto, né, um dos caminhos que tem ajudado a gente a endereçar ou entender e tratar desses desafios é o gerenciamento de dados, né? E dentro do gerenciamento de dados, a governança de dados. E na governança de dados é muito interessante que ela trabalha com esse tripé, né? Esses 3 pilares. Então, não é só tecnologia, não é primeiro tecnologia, né? Então, é sempre um olhar mais sinérgico, né? Olhando essas 3 dimensões, pessoas, processo e tecnologia.
e entendendo o dado como ativo. Entendendo o dado como ativo e gerenciando o dado como ativo. Assim como tem uma área que gerencia recursos financeiros, uma outra área que gerencia todos os ativos tangíveis, prédios, edificações e carros, aí a gente é uma área que gerencia e ajuda, né, traz essa estrutura para gerenciar os dados como ativos, sempre olhando nessa tríade, pessoas, processo, tecnologia. Então, no contexto de processos, olhando políticas, procedimentos, padrões, glossários, definições, metadados, auditoria. A dimensão de pessoas, olhar papéis, perfis, responsabilidades, o modelo funcional, o modelo operacional da governança de dados, aspecto de treinamento, a comunicação. E aí o tripé, o pé, né, desse tripé, o pé da tecnologia. Né? A gente olha infraestrutura, integrações, segurança, sistemas gerenciadores de banco de dados, essas manutenções e ferramentas, então sempre nesse olhar sintético, né? Trabalhando sempre com essa tríade, porque a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se os processos não estão bem definidos e amadurecidos, e as pessoas não estão inseridas nesses processos e não têm clareza desses processos, né, não adianta ter melhor tecnologia. Né? Assim como ter as pessoas e os papéis do processo não estão definidos, também não vai funcionar. Não é sempre trabalhar com essa ótica e lembrando sempre do papel das pessoas, né, como de fato a força motriz disso tudo, porque os dados não fazem nada sozinhos, a tecnologia não faz nada sozinha, né? Então esse aspecto das pessoas é fundamental. E processo é muito importante. A gente estava numa reunião esses dias né, e uma coisa que a gente sempre fala é, por exemplo, um glossário de termos de negócio, que parece uma coisa tão simples, né? Mas assim, qual que é a definição de cliente para a gente? Né? Ou, por exemplo, o que é uma emergência química? O que define emergência química? O que define cliente para a gente quando a gente vai trabalhar com dado? O que são dados de clientes? São clientes externos, internos? Para uma diretoria pode ser um, para uma diretoria pode ser outra. Então, um exemplo simples de um artefato ou de um recurso de processos nessa tríade de governança de dados, um exemplo é o glossário de termos de negócio, por exemplo, que já ajuda a tirar essa neblina, né? De algumas dúvidas que às vezes são básicas. Né? Parece simples, é fácil falar, é difícil fazer, né? Mas aqui é só para trazer um exemplo. Em todo esse contexto de gerenciamento de dados, governança de dados, se a gente for colocar traduzir, ou acho que é muito nesse contexto do uso responsável dos dados. Né? Então, a gente traz gerenciamento de dados, tem todas as disciplinas de gerenciamento de dados, olhando pessoas, processos, tecnologia, mas, em última instância, é para trabalhar os dados, gerenciar os dados, né, esses ativos, de forma responsável, no aspecto de segurança, né? Então, proteção dos dados contra acesso não autorizado, uso indevido, perda de dado, questão de conformidade, né? Os dados estão aderentes às leis, às regulamentações, às normas, padrões, referências, e também um aspecto de qualidade. Né? São as características que de fato atestam se os dados são confiáveis ou não. Né? Então, a exatidão do dado, a completude, a consistência, a validade, a temporalidade, unicidade e relevância. Né? Isso pensando em todo o ciclo de vida do dado, desde quando o dado nasce, né? Até quando o dado é descartado. Né? Então, todo dado tem um ciclo de vida. Ele pode ser armazenado por tanto tempo, ou ele pode ser descartado, deletado e sempre lá no centro, pessoas, né? Pessoas sempre nesse aspecto de esforço coletivo e colaborativo, enxergando o nosso papel individual e de responsabilidade coletiva e compartilhada, entendendo essa questão de que uma coisa que eu posso fazer no meu computador lá pode interferir ou tem o potencial de interferir num contexto muito mais amplo do que a minha atuação individual. Então, esses são aspectos dessa dimensão pessoas que precisa estar muito claro, né, nesse contexto de gerenciamento de dados para as pessoas. Né? Esse papel individual, de responsabilidade individual e também de responsabilidade coletiva e compartilhada. Né? E a questão de conscientização, práticas, treinamentos, a cultura de uso responsável dos dados.
Ainda sobre governança de dados, acho que aqui a gente está num fórum que é muito conhecido isso, mas às vezes a gente fala em gerenciamento de dados, parece que é uma coisa meio etérea, que a gente inventa da cabeça, e não, de fato existem cabeças pensantes, instituições e frameworks sendo pensados e amadurecidos e discutidos, né? Um desses frameworks é o framework do DAMA. O DAMA é uma instituição, DAMA é uma sigla que é o Data Management Association, Associação Internacional de Gerenciamento de Dados. Essa associação, ela tem vários capítulos, que eles chamam vários grupos, né, espalhados no mundo todo. No Brasil tem os seus capítulos também, São Paulo, Rio de Janeiro. E essa instituição criou um guia desse framework que chama DMBOK, que é o Data Management Board of Knowledge. Seria o similar, o DAMA seria o similar ao PMI, o Project Management Institute, e o DMBOK seria o similar ao PMBOK, que é o Project Management Board of Knowledge, é o Corpo de Conhecimento e Gerenciamento de Projetos. Aqui é um Corpo de Conhecimento e Gerenciamento de Dados, né? Então tem um framework bem estruturado. E esse framework tem uma roda, o que eles chamam de mandala dama, que sofreu um pouco de alteração agora, virou uma pirâmide, né? E essa mandala se desdobra nesses hexágonos de fatores ambientais. Se vocês olharem com calma, tá sempre um detalhe, está sempre ali pessoas, processo, tecnologia, né? Ali, se a gente olhar aqui nesse hexágono, e depois se desdobram diagramas de contexto, né? E tem um nível de detalhamento maior para cada uma dessas disciplinas. Então, são 11 disciplinas. Essas disciplinas elas são amarradas por uma disciplina central, então o gerenciamento de dados ela abrange essas 11 disciplinas, e essas 11 disciplinas têm uma de central, né? Então são 10 disciplinas que são amarradas por uma disciplina central que é de governança de dados. Quando a gente fala gerenciamento de dados, é um contexto mais amplo, que envolve um rol de disciplinas que são amarradas por uma disciplina central ou centralizadora, que chama governança de dados, né? Aí esse é o contexto da governança de dados no gerenciamento de dados. E aqui tem algumas publicações, né? Tem o próprio DAMA DMBOK, tem um guia, deixa um pouco mais palpável, né, isso para o dia a dia, esse guia aí do DAMA. E aí tem um dicionário que também é muito interessante, né, que ajuda, que a gente tem muito termo, e às vezes tem confusão, e ajuda a gente a se orientar com relação aos termos relacionados ao gerenciamento de dados, né? Então, não é uma coisa que a gente inventa, o DAMA não é o único framework, existem outros frameworks conhecidos e já testados e aplicados e amadurecidos, né? Eu trouxe só um exemplo aqui, só para deixar claro que não é uma coisa que acontece solta, né? Existe isso tudo que a gente faz é tudo lastreado em boas práticas, em discussões ativas, não é invenção nossa. E uma outra coisa importante, apesar de existir os frameworks, eu coloquei aqui, né, o que eles chamam de one size fits all, não existe, né? Não é uma governança de dados que vai caber, não. Cada instituição tem sua realidade, em que pé que está em termos de complexidade, em termos de maturidade de dados. Então, isso é um guia, né? Isso serve para orientar, mas cada forma de avançar o gerenciamento de dados é muito intrínseco, muito relacionado à realidade da instituição, né? Não é pegar assim quadradinho e colocar, opa, temos gerenciamento de dados. Aqui eu trouxe um Hype Cycle. O Hype Cycle tem a Gartner, né? Ela costuma lançar os Hype Cycles, e é geralmente uma curva parecida. Então tem o Hype Cycle de inteligência artificial, existiu o Hype Cycle, né, de outras tecnologias. E aí teve esse livro do Jim, que chama Data Governance, Governança de Dados no Mundo Real, né? O que fazer quando o negócio diz não. É um livro super interessante, muito voltado para a realidade também. E ele pega o Hype Cycle da Gartner e traduz para um Hype Cycle de governança de dados, né? Então tem aqui as expectativas e o tempo. Então tem um evento inicial de mudança, não, a gente precisa de gerenciamento de dados, às vezes é uma iniciativa proativa, às vezes é uma iniciativa mais de pressão mesmo, né? Não precisa acontecer, ou aconteceu algum episódio, alguma coisa, que agora tem que olhar isso com mais cuidado. E aí tem um evento de mudança, aí tem uma fase de negação, fala, não, esse governança de dados vai gerar mais burocracia, vai travar, vai gerar mais documentação, vai ter que preencher mais coisa, aí começa a negar. Aí isso começa a ser trabalhado e começa a gerar um pico
de expectativa e antecipação. Não, o gerenciamento de dados vai resolver tudo rápido, não, a gente vai conseguir. E aí vê que a coisa não é bem assim, e aí vai para uma trincheira de realidade. No Gartner eles usam o vale da desilusão, é um termo mais forte, né? Então aqui está a trincheira da realidade. Então as instituições têm um choque de realidade, falar não é bem assim, para a governança de dados não é tão rápido, não é um projeto, é um processo que nasce, enquanto a instituição existir, tem que existir governança de dados, não é uma coisa que começa e acaba, então começa a enxergar a realidade, e aí começa de forma mais sustentável a amadurecer o processo de governança de dados até chegar num campo de adoção. E aí com possibilidade de 2 caminhos, né? Essa inclinação de adoção contínua, de melhoria contínua, ou daí uma outra depressão aí de complacência, né? Então, acho que é importante ter isso em mente, né? Que esses processos, para a gente enxergar onde que a gente está, o que momento que a gente, o que iniciativas que a gente precisa estar em determinado momento. Então, às vezes, áreas diferentes estão em momentos diferentes, né? E é importante a área de governança de dados ajudar a orientar também nesse contexto, enxergar onde a instituição está e ajudar a orientar nesse contexto, né? Como se fosse uma espécie de um mapa de contexto. Bom, benefícios de gerenciamento de dados, tem uma infinidade de benefícios, eu coloquei alguns, não vou ler extensivamente todos, mas primeiro é o que a gente falou já, os dados são vistos e gerenciados como ativos de fato, não são só parte do processo, né? Aí tem toda a questão de segurança que a gente falou, né? Privacidade, conformidade, os dados ficam, e a CETESB tem um papel muito importante de rastreabilidade, transparência de dados, toda a questão de risco, né, redução de risco, a gente melhora a tomada de decisão informada, melhora o planejamento, com iniciativas de fomento de maturidade de dados, a gente promove engajamento maior das pessoas na organização, isso começa a reverberar em ações conjuntas, né? É muito interessante ver esse processo acontecendo de engajamento. E aí aumento da credibilidade, né? Quando a gente olha, né, a gente vai para uma instituição que olha para isso, né? Fomento de maturidade de dados, gerenciamento de dados, ela traz uma credibilidade maior, melhora o desempenho operacional, com certeza. E tem um aspecto que hoje ainda não é muito falado, mas que cada vez mais vai se tornar presente por conta da inteligência artificial, a questão da pegada digital do carbono. Inteligência artificial consome muito recurso natural e tem demandado cada vez mais, e a pegada de carbono disso é grande, né? E existe um termo hoje que chama Dark Data, que é um outro viés, não só de consumo de energia, mas também a forma como a gente produz dados, que a gente armazena dados que a gente nunca mais vai usar, vai acessar uma vez só, né? Então isso também demanda capacidade maior de armazenamento, que demanda capacidade maior demanda um consumo maior de energia de armazenamento, né? Então esse só ajuda também nesse aspecto. Isso ainda não é muito, mas isso logo logo vai começar a virar um problema sério, né? Entrando um pouco agora na CETESB, dentro desse contexto de gerenciamento de dados, então a CETESB, a partir do ano passado, eu vou comentar um pouquinho, criou o Departamento de Governança e Inteligência de Dados, mas essa gestão atual da CETESB, com a presidência e a diretoria, essa gestão atual, ela trouxe um planejamento estratégico muito robusto para a CETESB, né? Então, nesse planejamento estratégico foram definidos 11 projetos institucionais. Dentro desses projetos institucionais tem um projeto que chama CETESB do Futuro, né? Nesse projeto está incluído o desenvolvimento do Programa de Governança de Dados da CETESB. E esses projetos são lastreados, todos os projetos são lastreados em algumas diretrizes, né? São 7 diretrizes. O CETESB do Futuro são lastreados em 5. E uma das diretrizes que lastreiam todos os projetos é especificamente relacionada a dados, né? Que é a 4, investir na utilização de dados científicos e tecnologias para a tomada de decisão e formulação da política pública. Então, a questão de dados como ativo, ela já nasce amarrada na estratégia, no planejamento estratégico da CETESB. Isso faz toda a diferença para os avanços das iniciativas de governança de dados de uma instituição. Ela não está solta.
ela está amarrada no planejamento estratégico, que é a espinha dorsal da instituição. Daí ela vai orientar todas as ações, todas as iniciativas. Esses projetos institucionais se desdobram em objetivos, que se desdobram em metas e capilarizam em todos aqueles níveis que a gente falou, né, de diretoria, departamento, divisão e setores. Então é uma espinha dorsal mesmo. E essa questão de governança de dados e as diretrizes que lastreiam os projetos também, então, o aspecto do dado como ativo está amarrado a essa espinha dorsal, né? Então ela já nasce amarrada à governança. Posso, Pode posso falar, fazer um Caetano, por comentário favor. rapidinho aqui? Não, eu acho extremamente importante, né? Eu chamo normalmente de ter a governança de dados alinhada com o objetivo estratégico da empresa. Se não tem esse alinhamento, dificilmente vai dar certo. Se tem esse alinhamento, tem grande chance de dar certo, mas pode cair em todos aqueles problemas que você citou, né, naquela euforia inicial, depois uma depressão ali por talvez perceber que é difícil, mas se não tem esse alinhamento com a estratégia, se a organização, a empresa não sente a necessidade de evoluir em governança de dados, dificilmente dá certo. Isso é excelente, né? Que uma das diretrizes de todos os projetos está relacionado com a governança de dados, né? É uma coisa que a gente sempre briga dentro das empresas, né, para conseguir isso, né? Conseguindo isso, fica bem mais fácil seguir o caminho da governança, né? E aí, o que é interessante na CETESB, como nasceu do planejamento estratégico e essa gestão tem isso muito forte, o movimento de gerenciamento de dados, ela começou da liderança, então ela já começou com o buy-in da liderança, né? Não é um movimento que é da equipe, olha, a gente precisa, então é um processo que nasce mais azeitado, vamos dizer assim. Ela já nasce com o buy-in, que é um dos fatores críticos de sucesso para a governança de dados, é o buy-in da liderança. Nasce com patrocínio, né? Então agora fica muito mais fácil de justificar formação de equipe, contratação de algum tipo de ferramenta, né? A verba, né? O orçamento para a governança já está, vamos dizer assim, direcionado, né? Então é uma questão agora de desenvolver isso no detalhe, né? Muito bom. Sim, está no radar. E aí, com relação aqui, eu coloquei as ações estruturantes da nossa jornada de governança de dados. Então, foi criado o Departamento de Governança e Inteligência de Dados em junho do ano passado. Junto foi criado o setor de gestão de dados geoespaciais para ter esse olhar de gerenciamento de dados no contexto de dados geoespaciais. E também foi incluída uma área, um setor que chama setor de planejamento estatístico e compôs. Então, são esses dois setores dentro do Departamento de Governança e Inteligência de Dados. Aí a gente desenvolveu e aprovou a primeira versão da política de governança de dados. Dentro dela, o modelo funcional, né, tem uma estrutura operacional já conceitual, mas já está aprovada dentro da política. Aí tem 3 instâncias de governança de dados, então tem o escritório de governança de dados, o conselho de governança de dados, os comitês técnicos de governança de dados, depois que se desdobram em proprietários e curadores de dados, né? Atualmente a gente está no nível conceitual, isso foi aprovado, agora paulatinamente com os avanços, né, dos projetos de governança de dados, né, do avanço das ações de governança de dados, a gente vai fazendo a nomeação. E esse é um processo que tem que ter muito cuidado, né, que é muito comum a gente ouvir, olha, nesse processo de governança de dados, de estruturação, de implementação do modelo operacional, cuidado para não desgastar a equipe. Porque o esforço de implementação de governança de dados, ele pode se tornar tão desgastante e falhar que depois as pessoas não vão querer mais saber de governança de dados, né? Então dizem que é para seguir naquela que ele falou no começo, iterativa e incremental, né? Pequenos passos, passos seguros, isso vai ganhando robustez, vai mostrando valor, né? Vai gerando resultado, isso vai avançando. Governança e gerenciamento de dados não dá para ter pressa, assim, não é uma coisa que faz em 2, 3 meses, né? Ela cria uma estrutura e isso vai avançando e vai mudando, os desafios novos vão aparecendo, vai ter que se adaptar, né? A gente tem feito muito benchmarking, troca de experiência e participado de eventos, né, de governança de dados, gerenciamento de dados. A gente tem um termo de referência hoje robusto para contratar uma empresa para ajudar a gente a estruturar essa base do programa de governança de dados. A gente criou essa comunidade de prática chamada Datanautas para fomentar essa questão da maturidade de dados e a fluência em dados na instituição. A gente está começando o projeto de assessment e avaliação da maturidade de dados, o roadmap. Então, a gente vai fazer o kickoff logo, aí na semana que vem.
E a gente montou um portfólio de projetos e a gente seguiu desde meados de abril com tratativas de parceria com uma grande empresa interessada em montar essa parceria com a CETESB. E um dos projetos do portfólio de projetos é da estruturação da base do Programa de Governança de Dados. E na semana passada a gente conseguiu, isso é público já, foi a Petrobras. Semana passada houve a assinatura da Petrobras, né, o presidente, a nossa diretora Liv de Gestão Corporativa e Sustentabilidade, e a Mayla, diretora de Licenciamento Ambiental, com avaliação de impacto ambiental, se reuniram com a equipe da CETESB e assinaram um protocolo de intenções para seguir com esse portfólio de projetos, né? Então, é um marco histórico essa parceria, e com certeza vai gerar ótimos frutos duradouros, e vai ser um legado muito importante para a CETESB. Aqui é só a cara da nossa política de governança de dados. Acho que tem os links aqui da política, acho que está aqui já no chat, não sei se a gente coloca também, tem o QR Code, ela é acessível interna e externamente. Aqui tem o nosso modelo conceitual, aqui, vamos dizer assim, do funcional da governança de dados, né? É um modelo federado, né? Ele, no nosso contexto, é o que tem maior aderência, então ele é um modelo híbrido. Você não centraliza, né? Tem elementos de governança de dados centralizados, mas descentralizados, né? Ele é flexível e a gente compartilha a responsabilidade. Então a gente consegue criar essa conexão, essas sinapses, vamos dizer assim, criar esse cérebro de governança de dados, né? Então assim a gente consegue criar esses pontos de conexão, indo desde um contexto ou de uma instância estratégica até as instâncias operacionais no nível das tabelas de atributos com os curadores de dados, né? Então a gente consegue criar essas sinapses para criar esse cérebro de governança de dados na instituição. Sobre a iniciativa Datanautas, né? Então, é uma comunidade de prática. A comunidade de prática é um recurso de gestão de conhecimento, né? Ela é um recurso mesmo de gestão de conhecimento. Quem tiver interesse, vale a pena pesquisar sobre comunidade de prática. Comunidade de prática é quando um grupo de pessoas de diferentes vivências ou especialidades ou se juntam em torno de um tema comum para ajudar a desenvolver esse tema comum. Então, pode ser pessoa de universidade, com empresas, então criam essa comunidade para pensar esse tema em comum, trazendo suas visões, experiências para evoluir esse tema comum. Então, isso é uma comunidade de prática, é um recurso de gestão do conhecimento. A gente criou essa comunidade de prática. Então, tem integrante de todas as diretorias da CETESB, tem pessoas de outras unidades da Secretaria de Meio Ambiente, então tem CPLA, CFB, DEFAL, Fundação Florestal, e a gente tem engajado outras pessoas que têm interesse em comum com relação à questão de dados, né? Coleta, tratamento, armazenamento, análise, visualização de dados e geotecnologia. A ideia é criar esse núcleo, né, essa inteligência coletiva, né, para trazer esse aprendizado colaborativo, ajudando a reforçar a fluência e maturidade de dados. Então, a ideia é promover conexão, compartilhar casos de sucesso, boas práticas, lições aprendidas, né, dessas diferentes instituições e da própria CETESB, das diferentes áreas da CETESB. A ideia é que ele seja colaborativo, ele tem sido colaborativo, ele não tem um caráter formal, ele não é um grupo de trabalho, ele tem um caráter mais informal, flexível e dinâmico, né? E a gente faz esses encontros mensais. Então é muito interessante, a gente tem conseguido trazer recursos, né, da própria governança de dados para ajudar a entender conceitos de governança de dados, gerenciamento de dados, governança de dados, as áreas se conhecerem, as áreas que desenvolvem soluções apresentarem para as outras áreas, ou outras instituições trazerem, pessoas do mercado trazerem também, então isso ajuda muito, né? E a gente começa a reparar como isso vai ganhando corpo, né, e vai criando essas sinapses de fato. Então é uma coisa que não é uma coisa muito orgânica, né? Não é uma coisa obrigada, instituída, mas isso desperta o interesse, as pessoas vão se engajando, vão conhecendo, de repente elas veem um recurso que a própria instituição tem e não sabia que tinha, que podia às vezes está num passo de desenvolver para a área que podia adotar na área dela, né, que a gente já tem um recurso, então tem ajudado muito nesse sentido, né, e para mim, assim, eu falo que para mim isso aqui eu tenho muito carinho por isso aqui na CETESB, acho que é um momento que
essas reuniões são muito ricas, né? É um momento muito, muito valioso que a gente tem. É muito legal isso, porque justamente um dos grandes desafios, né, que você mesmo colocou no começo, eu também falo sempre isso, é a mudança cultural. Mudança cultural significa mudar como as pessoas pensam, como elas entendem as coisas, como elas encaram as suas atividades, o seu trabalho, né? E quando a gente fala assim, é importante a mudança, todo mundo quer mudança, todo mundo fala que quer. Agora, quando você fala assim, não, você tem que mudar, você tem que trabalhar diferente, pensar de forma diferente, usar técnicas e tecnologias diferentes, aí a pessoa tem uma resistência. Não, como assim? Eu faço isso faz 10 anos, 20 anos, por que que eu tenho que fazer diferente agora, né? Então, acho que essa iniciativa dos datanautas que vocês criaram é bem interessante, porque é, na prática, uma forma de fazer a mudança cultural que é lenta, ela não é de um dia para a noite, né? Não é um mês, nem dois, nem três. Talvez seja um ano, 2 anos ou 3 anos, né? Normalmente eu encaro a perspectiva de implementação de uma governança de dados com sucesso pelo menos 2 anos, né? Ou se não for mais, né? Então, é bem interessante realmente esse contexto que vocês criaram de mudança cultural através dessas comunidades de práticas. É bem legal isso. E tem ajudar a gente ver no dia a dia, né? Não é uma coisa, às vezes não é tão palpável, né? É uma coisa, a gente começa a sentir no dia a dia, né? As áreas começam a criar as conexões, começam a procurar a gente, né? O Departamento de Governança e Inteligência de Dados ou o setor de gestão de dados geoespaciais. Olha, eu vi tal coisa, olha, eu vi a apresentação de tal coisa. A gente traz pessoas de fora e apresentam também recursos que estão acessíveis para a gente, que a gente pode correr atrás e utilizar. E tem uma outra coisa que a gente faz toda sexta-feira que chama Data Fun Fridays, que toda sexta-feira a gente coloca alguma coisa divertida no nosso grupo de comunicação relacionada a dados, né? Então, para chamar atenção, e é muito legal, né? Também a gente coloca, então, às vezes uma outra pessoa coloca lá, toda sexta-feira tem alguma, pelo menos, falando sobre alguma coisa engraçada relacionada a algum tema nesse universo do uso responsável dos dados, né? Memificando os dados, É, é. memificando a governança. Mas sempre com fundo sempre um ponto para se pensar, né? Sim, sim. Não é o meme pelo meme, mas sempre chamando atenção para alguma coisa. É o meme passando uma mensagem, um É, conhecimento novo ali, uma pílula, né? é que Legal. é um recurso educativo, né? Quando está ligado ao bom humor, a gente consegue, é fácil, a gente guarda mais, né? A gente aprende com facilidade. Isso aí. Aqui passando por alguns exemplos de soluções, primeiro reforçar o pioneirismo aqui da Secretaria, hoje Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, mas aqui na Coordenadoria de Planejamento Ambiental, CPLA-CEMIL. Eu trouxe dois exemplos, o Datagel e a Rede ZEE. O Datagel, quando se estava começando a discutir infraestrutura de dados espaciais aqui, o Datagel já estava avançando, né? Então, o Datagel fez 10 anos esse ano. É uma estrutura de dados espaciais ambientais do estado de São Paulo. Então, existe um catálogo de dados, existe uma interface geoespacial para consulta. Então, busca por metadados, busca por dado geoespacial, é possível consultar, é possível integrar. Então, tem os serviços de integração, né, os protocolos de integração de dados direto da plataforma. Então, é possível plugar as outras aplicações nessa infraestrutura e consumir os dados. Então, é muito interessante que esse é a infraestrutura de dados espacial, cujos dados eles estão consistidos e estão juridicamente consistidos, são dados seguros, vamos dizer assim, né? Então, a CETESB e outras instituições, elas contribuem para essa infraestrutura, mas também consomem dados de outros nós dessa infraestrutura, vamos dizer assim, né? Então, isso é pioneiro, e isso avançou, né? Isso segue, o Datagel segue, está ainda evoluindo, né? Quem tiver interesse, vale a pena. Está tendo um encontro agora nacional, acho que teve essa semana, de infraestrutura de dados, infraestrutura nacional de dados espaciais, teve uma apresentação específica do Datagel. Aí, desse contexto, seguiu para a rede ZE, o Datagel existe, mas agora a CPLA desenvolveu a rede ZE e está avançando, e ela vai para um outro patamar. Ela foi criada
é uma plataforma para integrada de planejamento e gestão do território. Ela teve um foco inicial do diagnóstico, prognóstico e o zoneamento, né, no contexto do zoneamento ecológico e econômico do Estado de São Paulo, mas ela está trazendo recursos que são inovadores, né? Então, dentro dessa plataforma, ela tem um catálogo de metadados, ela também busca os dados do DataGel, mas ela está num contexto mais amplo, que é um contexto que antes se falava em infraestrutura de dados espaciais, e é um contexto agora de infraestrutura de conhecimento geoespacial, que você integra infraestruturas diferentes num ambiente que você consegue trabalhar análises em contextos específicos para, por exemplo, fazer políticas públicas. Então, você cria uma estrutura que você consegue plugar diferentes infraestruturas de dados, consumir esses dados num ambiente específico, que eles chamam aí, tem um ambiente virtual de análise, e você pode criar um ambiente específico para uma política pública específica. Então, você tem recursos, além de consumir esses dados, recursos analíticos, consumindo várias, pode ser a infraestrutura nacional e outras IDs estaduais, por exemplo, num ambiente de análise, um ambiente virtual de análise, e esse grupo, dentro da plataforma, pode se comunicar. Então, você pode estar gerando uma análise, tem um grupo que fala, olha, eu fiz análise tal, aqui é tal, assim, assado, a gente precisa alterar isso daqui. Então, dentro desse ambiente, você consegue evoluir com toda a sua análise, por exemplo, uma política pública, né? Isso eu não vi igual lugar nenhum, né? Esse ambiente colaborativo dentro da plataforma, onde você já consome os dados, tem todas as ferramentas, o ambiente de análise e o ambiente colaborativo dentro da própria plataforma, né? Então, isso é pioneiro, né? E vale a pena conhecer essa ferramenta. Eu até sugiro numa outra convidar a Arlete, que é assim, essas soluções são fenomenais, né? A gente conversou com a Arlete, ela apresentou no Datanauta essas duas ferramentas, é impressionante a arquitetura por trás, a capacidade dessas soluções, né? A CETESB contribuiu, mas é muito importante trazer e dar publicidade para isso, né? Um outro contexto também de pioneirismo da CETESB é essa plataforma chamada E-Cenários, que é uma plataforma, ela é interna, essa não é aberta ao público, aquelas outras duas são abertas. Essa ela tem um contexto voltado para o licenciamento ambiental com avaliação de impacto ambiental. Então, ela é uma plataforma geoespacial para suportar os analistas, né, que avaliam, né, os licenciamentos ambientais. Então, tem todos os dados dos licenciamentos ambientais que são entregues, né, que são protocolados na CETESB, e também isso está voltando no tempo, né, pegando o legado. Então, isso tudo está sendo colocado, né, historicamente está voltando no tempo para imputar esses dados no sistema. Tem um ambiente de análise também lá dentro. Consome dados do DataGel e dados de outras instituições. Então, cria um ambiente muito robusto para apoiar, né, as pessoas que fazem as análises desses licenciamentos ambientais. Então, tem vários recursos, né, de análise de dados, de consultar dados oficiais, diferentes fontes, dados do próprio licenciamento, então, dados do empreendimento, todos os dados de meio físico, meio biótico, meio socioeconômico, todas as amostragens de fauna, todas as amostragens de vegetação, arqueologia, todos os dados de qualidade do ar, qualidade da água, que os empreendedores fazem esses levantamentos nos seus estudos, são todos imputados. Então, é uma base de dados riquíssima, com recursos analíticos, isso trabalhando com dados de outras instituições oficiais para apoiar nessas análises. Então, tem um contexto de análise e síntese riquíssimo, né? Então, você sobrepõe o empreendimento a vários contextos diferentes. É possível avaliar a evolução do empreendimento. Então, tem o traçado de uma rodovia que foi mudando ao longo do tempo. E a própria CETESB, com base nessa solução, consegue dizer, olha, se você alterar esse traçado, você vai reduzir X hectares de supressão. Então, ajuda a melhorar o licenciamento ambiental e reduzir os impactos negativos do licenciamento ambiental. Então, é um recurso muito valioso. Essa solução também fez 10 anos agora. E nesse contexto do protocolo de intenções com a Petrobras, a gente está trabalhando num termo de referência para a fase 3 dessa plataforma. Então, ela vai ganhar novos recursos do E-Cenários, né? Agora nesse contexto desse projeto com a parceria com a Petrobras. Já são 7h05, vou passar rapidamente os outros, a gente passa o link de todos.
Esse aqui é de emergências químicas. A CETESB tem um setor de atendimento a emergências químicas com uma estrutura especializada. A gente tem viaturas específicas. Essa é uma dessas viaturas. Ela é totalmente adaptada para atender emergências químicas. Esse setor é referência no mundo. Tem o Anderson, que trabalha bem próximo com a gente, que tem uma maturidade de dados gigantesca. Ele estava agora, a semana passada, na Argentina, né? Levando tudo que foi desenvolvido. E todo esse setor ele foi inteirinho digitalizado. Então, os processos do setor foram digitalizados. Então, desde o registro de ligação dos atendimentos a emergências químicas, eles montaram essa plataforma de consulta, né, dos históricos. Então, essa plataforma, essa WebGIS aqui é possível acessar pelo QR Code, a gente passa o link. Aí tem todos os dados de registro de emergências químicas, é uma base riquíssima. Eles têm lá um painel também visual de todo acompanhamento de todos os chamados de emergências químicas. Nessa plataforma, eles já trabalharam com alguns cenários, por exemplo, de risco, né, de vazamento, ou de explosão, ou raio, então eles trabalharam com isso também. Os checklists da viatura hoje é todo digitalizado, então cada um dos itens da viatura, eles fazem checklist periodicamente, tudo isso é registrado em formulários digitais. Tudo isso essa base de dados existe hoje do checklist das viaturas. Então, isso também é e virou referência, né? Então, eles fazem apresentação em vários, vem pessoas de outros lugares conhecer, eles vão para outros lugares apresentar. Então, esse é um outro exemplo o dado, quando é entendido como ativo de fato, o poder Então, eles digitalizaram todos os processos deles, assim. Esse é um outro exemplo. Aqui o de qualidade das praias, existia uma aplicação anterior que mostrava, né, as qualidades das praias. Aí o setor de gestão de dados geoespaciais, quem gerencia é o Vinícius Travalini. Então o setor de gestão de dados geoespaciais em trabalho conjunto, né, com a unidade de negócio, que é a diretoria de qualidade ambiental, que é responsável pelos dados de qualidade das praias, e junto com a área de tecnologia da informação, né, então a gente tem essa atuação bem transversal. A gente fez o setor fez a evolução dessa aplicação, né? Então criou essa interface geoespacial, que é possível navegar nos pontos de forma interativa e dinâmica, e dinamicamente é possível consultar a qualidade da praia. Esses dados são atualizados automaticamente, semanalmente, né? Então isso tudo tem uma estrutura gigantesca por trás, né? As coletas que são feitas em campos, as análises nos laboratórios, as atualizações dos resultados, depois a atualização, isso tudo é feito, né? A atualização é feita automaticamente. E esse é um recurso e é um dos recursos mais consultados da CETESB hoje, quem vai para a praia saber como é que está a qualidade da praia. Aí tem a versão web e a versão mobile. Aqui é de qualidade do ar, existe uma solução, né, que foi desenvolvida e hoje acho que essa é mais consumida, né, para entender a qualidade do ar. Tem diferentes poluentes, tem as estações de monitoramento automática e manuais. Isso está acessível, tem o QR Code aí, tem o link também no chat. E a gente está atualizando o setor de gestão de dados geoespaciais, está em fase final de atualização e para lançamento dessa nova interface de qualidade do ar. Então, isso a gente vai lançar em breve, trabalhando muito próximo com a unidade de negócio, junto com a área de tecnologia da informação, com a empresa que presta serviço para a gente. Então, cria um ambiente colaborativo muito forte, né? Então, em breve vai sair a nova interface aí. Logística reversa, saiu recentemente o painel dinâmico de logística reversa, que também é pioneiro, né? Esse registro de dados de logística reversa. Então, o setor de gestão de dados geoespacial apoiou a unidade de negócio, mas esse foi interessante que a unidade de negócio desenvolveu com apoio, né, com o nosso apoio. Isso também está no ar, é acessível para o público externo. Então, esse é um dado que não existia, né, de logística reversa nesse nível. Essa é uma outra iniciativa que ela foi a diretoria de qualidade ambiental que estruturou, né? E também trouxe transparência para uma série de dados, qualidade do ar, qualidade das águas superficiais, subterrâneas e saneamento. Então, tem um catálogo de dados abertos da CETESB. O link está aí no chat, tem os QR Code. Então, existe uma interface geoespacial, é possível acessar esses dados e é possível consumir, é possível acessar as tabelas, tem histórico de dados aí desde a década de 70.
né? Então, qualidade do ar, qualidade da água, é possível acessar os dados, é possível acessar, por exemplo, painéis visuais para consumir esses dados de uma forma mais já tratada, né? mais intuitiva. Tem lá seus metadados, né? Então, isso assim, é um recurso muito interessante. Foi criado pela diretoria E, está acessível no site da CETESB, e é interessante que esse catálogo de dados abertos permite que, por exemplo, uma pessoa que quer consumir o dado e fazer suas análises no ambiente acadêmico, por exemplo, um especialista consegue pegar os dados e trabalhar, e quem é, por exemplo, tem um perfil mais leigo, quer entender também consegue acessar e consumir esses dados. Então tem essa flexibilidade. E a gente tem muito isso lá, né? O Departamento de Governança e Inteligência de Dados, o setor de gestão de dados espacial, tem muito isso, essa questão de entender, né? Quem consome, o perfil e trazer soluções aderentes a isso, né? Que tem um nível de flexibilidade, ou se é um contexto muito específico, atender esse contexto muito específico para consumir esses dados. Esse é um outro, esse chama 5, Sistema Integrado de Monitoramento da Qualidade das Águas do Estado de São Paulo. São redes de monitoramento automáticas, né? Então, uma rede automática de qualidade de águas superficiais. É um registro contínuo a cada 5 minutos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é alimentado automaticamente, né? Os dados são consistidos, alimentados automaticamente. Tem uma série de interfaces de consulta gráfica, histórica. Então, essa é uma plataforma também muito rica para acessar a qualidade de águas superficiais. Um outro exemplo aqui é o painel verde da Secretaria de Meio Ambiente. Ele é um hub de dados ambientais, então tem reparação de danos, supressão de vegetação autorizada, áreas protegidas, cobertura vegetal nativa, restauração ecológica, intervenção irregular. Tem uns painéis mais de grandes números, né, com grandes métricas. Então isso também é acessível ao público externo. Interessante que ele é um recurso não muito conhecido. Assim, eu converso com as pessoas e muitas pessoas que eu converso não conhecem esse painel verde, né? E é um recurso super interessante, riquíssimo, também com esses painéis dinâmicos e interativos. E aqui um outro exemplo de áreas contaminadas e reabilitadas do estado de São Paulo, da CETESB, né? Está numa plataforma que é possível consultar, isso aqui é aberto ao público. Então é possível consultar essa base de dados, né? Tem lá os filtros de pesquisa, dá para fazer algumas análises de distância. Também esse é um dado muito acessado, ele também está lá no Datagel, disponível pelo Datagel. Mas aqui tem uma plataforma específica com alguns recursos analíticos que não tem no Datagel. Esses são alguns exemplos, tem outros, mas os links de alguns outros também estão no chat. E eu queria registrar o agradecimento novamente pela oportunidade de receber a CETESB e agradecer as pessoas também que se juntaram a gente e participaram aqui conosco. Obrigado. Obrigado, viu, Marcelo? Muito conteúdo bem interessante. Acho que, de repente, mais para frente, vale uma segunda rodada aí, né? De repente, para você até contar da evolução aí da governança de dados dentro da CETESB, como que as coisas estão indo, né? Mas bem legal, né? Bem consistente todo o trabalho que vocês estão fazendo, né? Achei bem legal você ter exposto essa questão do direcionamento, né, que a CETESB deu com o planejamento estratégico e como a governança está bem alinhada com isso, né? Isso é essencial, uma coisa que a gente repete sempre, é um esforço grande em muitas empresas fazer isso, né, desta forma, bem com alinhamento estratégico, e aí é bem legal saber que a CETESB já está, vamos dizer assim, nesse caminho, né? Com certeza tem muitas coisas aí que vão acontecer, são muitos sistemas, muitas funcionalidades que você dispõe para o público externo, que é bem interessante isso que você falou, né? Às vezes as pessoas não conhecem, não sabem que tem, é importante saber, é importante, desde o cidadão comum, uma área de empresas, né? Empresas que precisam, né, de um relacionamento com a CETESB por questões ambientais, água, poluição, esse tipo de coisa. Então, todo mundo deveria, talvez, interagir mais, né, com esses produtos de dados que a CETESB disponibiliza para a população, né? Muito legal mesmo. E é bom saber que tem governança de dados por trás disso, né? Não são dados ali à toa, né? São seguros, confiáveis, né? Isso é muito bom. Agradecer. Assim, normalmente a gente abre para algumas perguntas. Eu sei que está
já passando da hora, mas se tiver aí alguém com uma questão relevante aí, quiser fazer uma pergunta, acho que tenho 5 minutinhos ainda para a gente responder. Quer falar, Josemar? Pode falar, Josemar. Tudo Vamos lá. bom? Prazer estar falando com vocês aqui. Parabéns aí, Marcelo, pela apresentação. Tem muita informação mesmo da CETESB, que eu não imaginava que já estaria tão bem disseminada aí. Mas a minha pergunta é, do ponto de vista de governança de dados, né? Como que você está vendo no mercado? Porque governança de dados não é um tema novo, né? E ele sempre foi, vou colocar entre aspas, negligenciado dentro das empresas. E como levar isso para a alta gestão em tempos de inteligência artificial, é, informação entrando dentro das empresas não governadas? Como que você está vendo isso no mercado e como que você está tratando isso dentro da CETESB? Legal, obrigado, Josemar. Obrigado aí pela participação e pela questão. Acho que tem contextos diferentes. Na CETESB nasceu nesse contexto da própria gestão, né? Então, quando eu fui chamado para participar e gerenciar o departamento, isso foi uma questão que me causou uma impressão muito boa, né? Então, de estar lastreado no planejamento estratégico e a gestão ter isso em mente, né? Lógico, tem as questões de dia a dia, né? Valores, tudo bem, tracionar, mas o buy-in já existe, né? E a gente tem lá o conselho de administração, então a gente nasceu dessas instâncias que tem um buy-in da liderança, né? E algumas formas possíveis, vamos dizer que tem essa questão de inteligência artificial, tem o viés do risco, né? Esse pode ser um viés, né? De talvez, se não tem o buy-in da liderança, começar a mostrar essa importância, uma opção talvez via risco, né? Inteligência artificial, segurança da informação, né? E gerenciamento de dados trata também disso, né? Por exemplo, a gente pega a Lei Geral de Proteção de Dados, então esses dados que são dados pessoais, dados que são sigilosos, por exemplo, a CETESB trata com dados que são sigilosos, né? Então, essa é uma possibilidade, né, de ajudar a enxergar, né? E tem uma infinidade de casos de, por exemplo, um clique num link bota a operação em risco. A gente tem, assim, a gente consegue listar vários aqui e quase todo dia a gente ouve um caso nesse sentido, né? Esse é um ponto e tem todos os outros benefícios, né, que a gente estava vendo com relação ao gerenciamento de dados. Acho que essa é uma possibilidade e agora com inteligência artificial. Tem aquela brincadeira do garbage in, garbage out, isso se aplica à inteligência artificial, né? E aí a inteligência artificial você começa a amarrar em governança, né, gerenciamento de dados, você começa a amarrar em segurança da informação, né? Como é que a instituição enxerga a inteligência artificial? Uma coisa é falar, não, a gente precisa botar inteligência artificial, mas será que de fato a instituição enxerga o que como trazer isso de forma segura? Não é usar Copilot, não é como é que trazer esses recursos dentro dos nossos dados, utilizando os nossos processos, né? No nosso ambiente. Isso tem que nascer de forma sustentável. Aquela coisa do hype cycle, né? Senão vai chegar lá no pico, não vai resolver tudo. Aí a trincheira vai ser lá embaixo. Falar, não, a gente não resolve nada, ixi, vai dar. Né? Porque daí você coloca. A própria Samsung, tem um caso da Samsung, né? Do vazamento lá de um código. Então, acho que essas são possibilidades de ajudar a tracionar o gerenciamento de dados dentro da. Agora, olhando para o mercado, assim, a área de meio ambiente é uma área que está começando a avançar nisso agora. Quando a gente vai nos encontros, né, nos fóruns de gerenciamento de dados, você vê que a gente existem outros segmentos de mercado que já estão já avançaram mais casas no tabuleiro, né? A gente está começando a percorrer o tabuleiro, né? Então a gente vê que tem segmentos de mercado que estão mais maduros nesse sentido. Não sei se eu... Não, é isso mesmo. Obrigado, Marcelo, pela resposta.
E falando de governança, né, a acuracidade, a qualidade do dado tem que estar na mesa, né, para as conversas, porque senão não tem inteligência artificial, não tem tomada de decisão efetivamente para tomar decisão baseada em dados. Então, é bem isso mesmo. Obrigado pela resposta. Obrigado, José.